torcedor Cruz Maltino, iniciando essa quarta-feira com mais um informativo do canal. Ontem não foi possível estar aqui, mas é sempre bom, né, iniciar o dia muito bem informado. E hoje tem um duelo importante para as pretensões do Vasco na Série B, né? Depois da rodada de ontem, a vitória é obrigação em São Januário. E nesse boletim você vai ter detalhes da preparação do Vasco para esse duelo, do provável time que vai entrar em campo, da possibilidade da chegada de um novo treinador. E para terminar, claro, vamos destacar o nosso adversário, o Bugre de Campinas. Convidei um experiente repórter para nos passar todos os detalhes do Guarani, que apesar de estar na luta para sair da zona de rebaixamento, chega motivado e otimista para esse confronto, apesar de toda a atmosfera que envolve essa partida. Você vai ficar sabendo aqui tudo isso. E não esqueça de dar aquela moral com seu like nesse vídeo, seu compartilhamento, sua inscrição, e se ainda não é um inscrito, me ajude a trazer mais torcedores para esse canal aqui. Assista ao vídeo até o final e vem comigo nessa. Bom, Vasco e Guarani se enfrentam hoje às 19 horas em São Januário, um duelo que promete, viu? As equipes precisam muito da vitória, né? E no caso do Vasco, para retomar a sua gordura que caiu consideravelmente após os últimos jogos, e no caso do Guarani, para tentar escapar o quanto antes da zona da degola. Mas vamos começar a falar do Vasco, claro. Os resultados de ontem da rodada botaram uma corda no pescoço para o time do Vasco. O Londrina venceu seu jogo em casa contra o CRB nos acréscimos por 1-0 e foi a 41 pontos. E o Sport Recife venceu também o seu jogo em casa diante do Novo Horizontino, também por 1-0, né? E foi a 40, ou seja, uma derrapada hoje do Vasco pode ser fatal para as pretensões do acesso. O time já teve 9 pontos de vantagem e hoje se encontra a 1 do quinto colocado e a 2 do sexto. O alerta está mais ligado do que nunca. E a importância da vitória é tão grande que com a derrota do Grêmio, né, ontem contra o Criciúma, uma vitória hoje poderá fazer com que o time Cruz Maltino suba uma posição na tabela, né, para terceiro colocado e, claro, aumente a sua gordura também em relação aos que estão embaixo e com vistas ao G4. Olha, não precisava chegar nesse ponto, né? O Vasco tinha a faca e o queijo na mão nessa fraquíssima Série B. Ontem eu estava assistindo aos jogos e vi como o nível técnico é terrível. Se o Vasco tivesse mais organização dentro e fora de campo, tivesse planejado adequadamente, se reforçado à altura e não ter inventado após a saída do técnico Zé Ricardo, hoje certamente estaria num patamar muito melhor. Mas não adianta reclamar, agora é dar apoio e rezar para que o acesso seja encaminhado o quanto antes. A preocupação dos torcedores é que se o time deixar o G4, não retorna mais, né? Até pelo abalo psicológico que fala muito nessas horas. Mas nessas horas, meus amigos, não tem muito o que falar, tem que agir. E devido a esse curto espaço de tempo, o time não se preparou muito, né? O técnico Emílio Faro tentou fazer os ajustes na marra. E para essa partida, a promessa é de um time mais ofensivo. São boas as possibilidades do retorno do garoto Marlon Gomes após ter iniciado a partida no banco, diante do Bahia. Ele deve ocupar a vaga do Paulo Vitor, que foi uma surpresa de última hora, né, nessa partida. Havia uma expectativa do Matheus Ribeiro ser sacado do time, mas a princípio o lateral direito segue mantido, ele que fez uma partida horrorosa no domingo passado. As maiores dúvidas do Emílio estão concentradas na frente, no companheiro do Alex Teixeira, né? Isso mesmo, o Alex segue mantido no setor do ataque, né? Até porque o Raniel está fora da partida novamente, pois ainda vem se queixando de um incômodo na coxa direita. Mas há essa disputa, né, desse setor daí. Há essa disputa porque tem a possibilidade do Figueiredo atuar ao lado do Alex e com isso ele jogar um pouquinho mais próximo à área. Outro que também está nessa disputa é o Bruno Tubarão, né? O Bruno Tubarão, ele entrou diante do Bahia, né, proporcionou aquele gol e também disputa com o Figueiredo essa possibilidade. Sobre o Nenê, eu vi muitos torcedores pedindo para que o Emílio tivesse pulso firme para barrá-lo. Mas, a princípio, as notícias que vêm de São Januário dão conta que o veterano segue no time. Vamos ver se o Emílio não dá essa esperança para o torcedor de última hora, né? Bom, mas se nada mudar, um provável Vasco que se desenha. Thiago Rodrigues no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, o Quinteiro, o Anderson Conceição na zaga, o Edmar na lateral esquerda, o meio que o Yuri, o Andrei, o Nenê e o Marlon Gomes, e na frente o Bruno Tubarão ou o Figueiredo e o Alex Teixeira. E aí, gostou? Bom, já que falamos do Vasco, agora vamos destacar o Guarani. Por lá, em que pese a fase ruim do time, que se encontra na vice-lanterna da competição com 26 pontos,
a equipe chega motivada para esse compromisso. Isso porque vem de uma vitória contra o Tombense em casa e se vencer mais uma, deixa de vez o Z4, já que os resultados da rodada ajudaram o Bugre nesse sentido. Mas quem vai trazer um panorama completo do Guarani é o meu colega Washington Melo, repórter da Rádio Central de Campinas. Washington, fala aí, colega. Pois não, Marcos Jacobson, galera aí dos detetives vascaínos, chegando aqui com as informações do Guarani, que tem essa partida importante contra o Vasco da Gama. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às 7 da noite, no estádio São Januário. O técnico Moser comandou na manhã desta terça-feira, no estádio Brinco de Ouro, a última atividade. Depois do período da tarde, a delegação já embarcou para o Rio de Janeiro. O Guarani que buscará a sua segunda vitória consecutiva, algo inédito na atual temporada. É isso mesmo, Marcos. O Guarani ainda não conseguiu vencer 2 partidas consecutivas neste ano de 2022. A última vez que o Guarani venceu 2 jogos seguidos foi na Série B do ano passado. Para você ver a campanha irregular do Guarani em toda a temporada de 2022. O Guarani que no último sábado, jogando em casa, acabou vencendo a equipe do Tombense pelo placar de 2-1, com gols dos atacantes Yuri e Edson Carioca. Para o jogo diante do Vasco, o técnico Moser não terá aí o volante Rodrigo Andrade, um dos destaques do time. Contra o Tombense, ele recebeu o 3º cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Madison deve ser aí o escolhido para ser aí o seu substituto. O Guarani que também não terá aí mais uma vez o atacante Genison, que fez aí o gol da vitória contra o Náutico pelo placar de 1-0, depois acabou sofrendo aí uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não se recuperou. Com isso, o Yuri será mantido aí como titular no ataque. O provável Guarani, anote aí na sua papeleta: Maurício Kozlinski no gol, Ivan Alvarinho na lateral direita, ele que é argentino, os 2 zagueiros João Vitor e Delan e o Jamerson na lateral esquerda. No meio-campo, Leandro Vilela, o Madison no lugar do Rodrigo Andrade, a única novidade, Giovanni Augusto e Isaac. E no ataque, Edson Carioca e Yuri. O técnico Moser que irá mais uma vez repetir aí o esquema 4-4-2 pela segunda vez. Ele utilizou esse esquema pela primeira vez justamente no jogo do último sábado, contra a equipe do Tombense. Ele que prefere o 4-3-3, mas ele achou que no 4-4-2 a defesa ficou mais segura, né? O meio-campo ficou mais compacto. Enfim, o Guarani buscando aí um resultado positivo, já que o time está aí na vice-lanterna da Série B. Com apenas 26 pontos ganhos, o time segue aí na zona do rebaixamento. Beleza, galera? Grande abraço. Washington Melo, diretamente de Campinas, com as informações do Guarani para a galera aí dos detetives vascaínos. Valeu, Marcos Jacobson. Grande abraço. Muito obrigado, Washington, desde já pela sua entrada aqui no canal. Olha, e só para complementar essas informações do nobre colega, o atacante Yuri, que inclusive fez um dos gols na vitória diante do Tombense, concedeu uma entrevista coletiva ontem no Guarani e nela respondeu se a força da torcida do Vasco, aliado à fase ruim do time, não poderia ser uma pedra, né, no sapato para o time de Campinas. Veja aí o que ele respondeu. Nós ficamos sabendo dessas informações, que os ingressos estão esgotados, também o Vasco está vindo de uma derrota para o Bahia e vai vir daquele jeito para nos enfrentar, mas isso é muito motivador porque nós estamos trabalhando para todo e qualquer tipo de jogo e um jogo dessa atmosfera é muito bom, mas como tem que ser frisado é que todo jogo é muito importante para nós. Então, seja contra o último colocado ou quem está lá em cima, não é jogo fácil, não é jogo simples. O que importa é que nós vamos lá honrar a camisa do Guarani e em busca dos nossos objetivos. Bom, e para fechar, vamos falar da situação do treinador. Como todos sabem, a comitiva dos executivos da 777 está chegando hoje ao Rio, né, para finalizar o processo de aquisição da Vasco SAF. Certamente o assunto técnico estará na pauta dos gringos. Já foi falado muitos nomes por aí, como uma nova investida do Odair Hellmann, o Thiago Nunes, o técnico do Estudiantes de La Plata da Argentina, o Ricardo Zielinski, algum outro nome com boa indicação vindo do exterior, né?
Mas o certo, meus amigos, é que por hora são mais especulações do que qualquer coisa concreta. É praticamente certo que vai ser sim aproveitado, né, essa vinda desses executivos para se chegar a uma definição sobre o assunto. Se vai haver contratação por agora ou só em 2023, quem vai comandar essa busca, o melhor perfil, enfim. Devemos ter novidades após o jogo de hoje e ao longo da semana sobre esse assunto de treinador. Fato é que dentro de São Januário a pressão por uma investida num técnico é enorme. E os últimos resultados da rodada, aliados ao retrospecto ruim do Vasco, pesam muito nessa questão. Por isso, a necessidade da vitória no jogo de hoje. Amigos, está nas mãos do Vasco. Bom, estou finalizando mais um boletim do canal, mas quero que vocês comentem aí embaixo do vídeo. Vale deixar a opinião sobre tudo que informamos aqui. Beleza? É isso, galera. Estou indo e esperando que o Vasco faça o seu dever de casa no dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.